Tô aqui. Boa noite, Felipe. Oi, vocês me ouvem? Deixa eu trocar aqui, que eu tô com o nome da minha esposa, peraí. Oi, Ah, você entrou como Gabi aqui. Eu fiquei na. Eu eu tô já. parecido com ela, mas a gente tá tão perto aqui nessa pandemia que a gente tá misturando até os nomes, mas eu vou virar Felipe aqui, peraí. Pronto, agora eu acho que eu me transformei. Perfeito. Felipe, então, muito obrigado. Agradecendo aqui já em nome do IBMEC pelo pronto aceite, né? Você, quando eu te mandei o e-mail, você rapidamente deu ok. Fiquei muito honrado e muito grato pelo aceite. Então, em nome aqui do MBA Global Finance do IBMEC de Brasília, eu agradeço assim, a sua participação aqui. A gente, como eu comentei, eu ministro aqui a aula de gestão de carteira e fundo de investimento, certo? E eu conversei com a Rita, que é a coordenadora aqui do IBMEC Brasília. Ela estava numa aula magna, mas ela vai tentar entrar aqui no fim, até para agradecer a sua presença, enfim, reconhecendo a importância aqui da sua participação em conversar com a nossa turma. Bom, fazendo aqui, Felipe, uma brevíssima apresentação sua da turma. Eu acredito que, enfim, quem acompanha um pouco esse mundo financeiro, com certeza conhece um pouco já da sua história. Mas, enfim, o Felipe ele é bom, sócio da Empíricos, um dos sócios. Atualmente também é CIO e estrategista-chefe da Empíricos. Eu soube também que ele já ministrou algumas aulas na FGV, então conhece bem esse mundo acadêmico, né? Bom, a Empíricos talvez seja a pioneira, e depois o Felipe também pode me corrigir, né, se eu estiver falando alguma coisa errada, mas talvez a Empíricos seja a pioneira e a maior casa de análise independente do país. Sei também do esforço que ele e a própria Empíricos têm tido nos últimos anos, essa tentativa de levar para a pessoa física ideias de investimento, até lendo um pouco do que o Felipe escreve aí, né, tentar incluir as pessoas físicas aí na Champions League, né, como você brinca. Então, acho que quando eu imaginei uma pessoa aqui para fazer o convite, como eu comentei, você foi a primeira pessoa. Eu acho que tem muita relação e tem muita conectividade daquilo que você fala com aquilo que eu tentei ao longo aqui da disciplina passar para a turma. Nós já estamos na 8ª aula, então tem mais uma aula só na semana que vem, que a turma deve apresentar um trabalho final e fazer a apresentação. Então, Felipe, a ideia aqui um pouco, a gente até agora, só para você saber um pouco onde que a gente está, né? Então, a gente iniciou um pouco ali pelo livro-texto, né, pelo aquele tradicional, até brinquei com a turma, falei, olha, isso é um ferramental que eu tenho que passar, que qualquer MBA do mundo, eu concordando ou não, todo MBA do mundo, eles têm essas disciplinas, né? Então, passei um pouco, primeiro comecei lá pelo básico mesmo, né, começando no começo, sobre risco e retornos nos investimentos. Sim, depois passei a teoria clássica, para a teoria moderna de carteira, falando um pouco de fronteira eficiente, de Markowitz. Depois falamos um pouco sobre comportamento em relação ao risco, curvas de indiferença. Depois passamos para o modelo de precificação, SAPM. Depois passamos para índice de Sharpe, enfim, Alpha Jensen. Depois, no próximo momento, a gente falou um pouco de fundos de investimento no Brasil e qual é o ferramental para que se avalia, né? Como que a indústria analisa isso, né? Também índice de Sharpe, gostando ou não, né? Value Risk. Então, comentamos um pouco sobre tudo isso. E, por fim, para dar um fechamento, um contraponto que eu acho fundamental, é um pouco... nesse meu tempo também passei um pouco de filosofias Warren Buffett, Ray Dalio, tentando mostrar um pouco o contraponto em relação ao Markowitz, né? Algumas Você semelhanças. deu a minha aula, acabou a minha aula, então, não posso ir embora, não tem nada para falar. Imagina, aqui você vai ser um grande aprendizado. E, por fim, Taleb, eu sei que você é um fã do Taleb, aplica um pouco da filosofia. Eu também sou um grande fã do Taleb. Acho que ele é uma pessoa realmente que está à margem aí, que talvez seja subvalorizado ainda pela indústria. É uma pessoa polêmica, né? Você conhece bem, mas enfim, passei um pouco de tudo aquilo que está nos livros do Taleb, né? Antifragilidade, Cisne Negro, enfim, tem também artigos interessantes no Taleb. Então, Felipe, a ideia foi um pouco disso que a gente desenvolveu ao longo do curso. E aí o que eu falei para a turma é que seria fundamental a gente ouvir alguém de mercado, como que funciona na prática, a gestão de carteiras,
embora empírico seja uma causa de análise, vocês têm também diretamente a gestão, né, faz parte desse convite. Então, de alguma forma, vocês são gestores também diretos ali, né, gestores de carteira. Então, dar um pouco dessa sua experiência aí, que com certeza é muito rica, e com certeza acho que vai agregar muito e todos nós vamos aprender bastante aqui. Poxa, super obrigado. Primeiro, parabéns pelo curso, porque de algum modo o que eu tenho para falar hoje é um pouco de uma síntese de tudo que você falou. Acho que você nem mereço as palavras que você falou. Agradeço fortemente, é um prazer estar aqui. Adoro conversar sobre o assunto e de algum modo, sempre tive muito prazer em dar aula então para mim é também um enorme aprendizado e muito rico e muito feliz de estar aqui. Só uma pequena... quanto tempo eu tenho de disposição? Se no final eu abro para pergunta ou se assim, no meio, quem quiser já vai interferindo aqui. Por mim, os dois jeitos funcionam. Tá bom, Felipe, aí você fica com a palavra. O que eu imaginei, e falei com a turma, mas também fica à vontade, eu imaginei você falar um pouco, 40, 50 minutos, mas se achar que é muito pesado, a gente pode fazer algumas perguntas, mas o que eu tinha imaginado era uns 40, 50 minutos, depois a gente abriria para a turma, que eu vou acompanhando o chat do Zoom e depois fazendo as perguntas na ordem que elas chegarem. Fechado, combinado, então. Então, posso mandar ver? A palavra é sua, Felipe, por favor. Tá bom. Eu vou começar também um pouco teórico e depois eu vou falar um pouco mais não teórico do ponto de vista pedante, mas é porque a gente tem uma preocupação grande aqui com a estrutura, né, com o método, e tem que estar de alguma maneira fundamentado o que você está fazendo na prática, né? Esse descolamento entre teoria e prática também não acho que seja o caminho. Então, mas eu queria começar um pouco contando uma espécie de como a conversa de gestão de recursos se organiza na minha cabeça. Como que a teoria pôde contribuir com isso e como que hoje alguns dos praticantes batem nessa teoria. Ou como essa simbiose funciona, né? Então, eu queria começar com uma perspectiva bem do elementar dessa história toda, né? O que é um investimento, né? Por que isso faz gestão de recursos, né? O investimento é uma decisão intertemporal, né? Acho que a gente não pode perder isso de vista, né? E é uma decisão intertemporal num ambiente de muita incerteza e grande aleatoriedade, como é a vida, né? Por que é uma decisão intertemporal? Porque você em tese, todos nós preferiríamos consumir tudo hoje, né? Do que consumir amanhã. A gente parte dessa premissa, né? Ó, você quer consumir hoje ou consumir daqui a um ano? Você quer R$ 1.000 hoje ou R$ 1.000 daqui a um ano? Ó, a princípio, eu quero R$ 1.000 hoje, né? Até porque a gente nem sabe se vai estar vivo amanhã. Mas aí vem a história de que você sabe também que você vai estar vivo amanhã. Então, você não pode consumir tudo hoje, né? E o problema é que você toma uma decisão hoje do quanto poupar e onde investir, essa é a decisão de certeza que você tem sobre o hoje. Mas o amanhã, você tem uma suposição sobre ele, né? E esse amanhã, ele está sujeito a muito mais incerteza e aleatoriedade do que a gente imagina. E é curioso porque a incerteza e a aleatoriedade, ela está tanto sobre o futuro, quanto no quanto a gente enxerga o passado. Tem uma coisa muito clara na literatura das finanças comportamentais, que é o que se convencionou chamar de hindsight bias, ou viés de retrospectiva, que é quando você olha para trás na sua vida, você tem uma tendência a achar que as coisas foram muito determinísticas, né? É um pouco do materialismo histórico que o Marx pregava, né? As coisas se dão dessa forma porque as condições materiais impuseram assim. Mas, na verdade, se a gente fizer uma retrospectiva, a gente vai perceber que aquela coisa se deu daquela forma, mas por um pequeno sopro aleatório poderia ser completamente diferente, né? A probabilidade do Hitler ter nascido mulher era de 50%, né? Totalmente aleatório, né? E se Hitler fosse mulher, a história do século XX seria outra, né? E se o Stalin também fosse mulher, que era um cenário de 25%, Hitler mulher e Stalin mulher também, era outra ainda. Então, e isso tudo por uma pequena, porque um negocinho, um girinozinho chegou na frente do outro ali por muito pouco. Então, a gente tem que ter essa sensação de que as coisas podem ir para um lado ou para o outro de uma questão muito mais frívola do que a gente imagina. Mas então, a ideia básica, você tem que sacrificar consumo hoje em prol
de mais consumo amanhã. Seja um consumo seu, lá na frente, ou seja o consumo das suas gerações futuras. Isso pode ser de uma perspectiva individual ou intergeracional, né? E essa é uma decisão econômica que os economistas estão muito acostumados, que associam uma taxa de juros ou uma taxa de desconto ao valor do tempo, mas é também uma decisão com apelo biológico. As pesquisas hoje, aqui para quem gosta um pouco de literatura, vale ler o livro do Eduardo Giannetti, chamado O Valor do Amanhã, e que vai se descobrindo o quanto você preferir o presente em detrimento ao futuro, ou seja, ter uma taxa de desconto no futuro, você vai vendo em vários e vários elementos da natureza. Até mesmo o envelhecimento, a senescência, né, o quanto você vai ficando senil, não só ficando mais velho no sentido assim, eu tenho mais anos, mas o seu corpo vai ficando com degeneração das células somáticas. E por que é isso, né? Os estudos de biologia das células somáticas têm apontado que o que está acontecendo, o que acontece para você ser muito potente jovem e menos potente lá na frente, é que, na verdade, as suas células têm uma capacidade média. E é como se ela tivesse pegando essa média e antecipando muita potência para quando você é jovem e para quando você é adulto, que é quando você é fértil, não é à toa, né? Que é quando você é fértil, que é quando você deve passar para frente os seus genes, e lá na frente, quando, né, a evolução não depende mais de você, as suas células estão meia boca. Então, você tem essa decisão de trocas intertemporais, inclusive na degeneração celular. Então, acho que essa é a primeira questão que eu gostaria de tratar. E como que a teoria econômica aborda essa questão da troca futura entre consumo e poupança, né? Que reflete a poupança a renda menos o consumo, né? Isso é quanto você poupa. E você poupa e investe em algum lugar esse dinheiro. E quanto que você poupa ou despoupa, né? O Milton Friedman, né, tem um estudo clássico que ele chama de renda permanente. O que é essa história, né? Você fala assim, olha, eu sei que eu vou durar alguns anos, eu não sei muito bem quantos, tenho uma enorme incerteza associada a isso, mas eu imagino que eu vou ficar aí por um tempo, né? Ninguém imagina que vai morrer amanhã. Então você fala assim, olha, eu gostaria de algum modo de ter uma renda mais ou menos igual ao longo do tempo, porque eu quero consumir mais ou menos igual. Né? Ainda que eu tenha pouca renda hoje, eu vou ter no futuro mais renda se eu sou jovem, ou ao contrário, né? Se eu estou numa fase super produtiva, eu estou aqui com os meus 35 a 50 anos, ou 45 anos talvez, que eu estou numa super geração de renda forte. Então aqui eu não preciso estar no meu consumo no talo, porque daqui a pouco eu vou me aposentar e eu vou despoupar. Então, basicamente, a ideia é que existe uma linha de tendência da sua renda ao longo do tempo, e você vai orbitar ao longo da sua vida em torno dessa linha de tendência. Então, quando você gostaria de consumir mais perante a sua renda, você pega emprestado. Quando você está com uma renda maior do que você consome, você poupa para despoupar lá na frente. Isso pode ser visto também no que foi chamado pelo Modigliani, que é outro prêmio Nobel também, na teoria dos ciclos de vida, que é exatamente isso, que a sua vida seria em basicamente 3 fases. Na sua fase um pouco inicial, em que você despoupa, né? Você não tem nem renda, você não faz parte do mercado de trabalho, você está começando, e a não ser que você vai trabalhar na empresa do seu papai, né? Mas você vai fazer um estágio ou vai fazer um trainee e vai ganhar pouco perante o que você tem expectativa de renda futura. Então você pega emprestado, né? Isso é muito mais comum em países, embora no Brasil tenha agora com o FIES e tal, mas lá nos Estados Unidos muito mais comum de você tomar emprestado e tal. Mas no Brasil também, né? Os jovens nos partnerships da vida, comprando participação, se alavancando, né? Então, no fundo, você está despoupando em prol do maior geração de renda no futuro. Quando você vai para o seu segundo fase do ciclo da sua vida, em que você vai gerar uma grande renda, você vai poupar. Na terceira fase, que é a sua aposentadoria, você vai justamente despoupar. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que você tem essa ideia de quando sobra muito, você poupa, quando falta, você pega emprestado e completa para você suavizar o seu padrão de consumo ao longo do tempo. É isso que você quer. Você não quer em um dia consumir 3.000 calorias e no outro dia consumir 0. Você quer consumir 1.500, 2.500 calorias por dia, grosso modo, né? Então é basicamente isso. Então você entende com isso a necessidade de você consumir um pouco menos hoje para poder consumir mais amanhã.
tudo começa, então, com essa noção de preservar o padrão de consumo. Isso tem implicações muito importantes para a teoria de gestão de portfólio. Porque, a partir daí, a primeira ideia de gestão de patrimônio, de gestão de recursos, começa com o que se convencionou chamar de portfólio de mínimo risco. O que é o portfólio de mínimo risco? Você quer minimizar o risco do seu padrão de consumo. Você quer... O que você quer fazer com isso, então? Você tem um tipo de gasto, que é um passivo seu, e você quer fazer, então, investimentos que fazem o match perfeito desse seu padrão de consumo. Ou seja, se você tem, por exemplo, uma dívida que corre lá, se 10% do seu consumo sobe 10% ao ano, você quer ter 10% do seu investimento rendendo 10% ao ano. Se 10% do seu gasto está numa faculdade da sua filha no exterior, em dólar, então você vai ter 10% da sua alocação em dólar. Então, basicamente, você vai tentar netar, no portfólio de mínimo risco, você vai tentar netar o seu patrimônio, o seu ativo, as suas alocações, com o seu padrão de consumo. Tá claro até agora? Se alguém quiser, se alguém não tiver... Se alguém quiser interromper, fique à vontade aqui. Tá ótimo essa base, essa introdução toda para a turma. Já foi direto para... Beleza. Então a gente, até aqui, essa primeira proposta de como você gerencia seu portfólio é gerenciar o seu portfólio tentando fazer o net perfeito do seu padrão de consumo. Que o que você quer mais, a não ser que você tenha uma abordagem fetichista do dinheiro, né, marxista, que é o dinheiro pelo dinheiro, o dinheiro se transforma em mercadoria só para se transformar em mais dinheiro. Nosso objetivo, na verdade, fora pirações, né, você não é ganhar grana, né? Você quer, no fundo, ganhar grana porque isso representa certo status, né? Dá um certo poder, dá uma certa liberdade, dá tranquilidade, mas você pode comprar mais coisas, né? E mais coisas estão associadas, pelo menos até um certo nível, a um melhor nível de satisfação pessoal, uma maior função utilidade, né? E você pode comprar qualquer coisa que você imaginar. Comprar, inclusive, horários de lazer, né? Menos horas de trabalho, tudo pode entrar na sua função utilidade. Então, essa é a primeira ideia. Daí você tem a primeira lição já, que assim, se o meu padrão de consumo aumenta no tempo, isso aqui tem muito, se eu conseguir, a minha primeiro objetivo é ganhar da inflação nos meus investimentos, né? Você tem que estar preocupado com o seu rendimento real. E daí decorre já um primeiro grande apelo, que é por que os títulos indexados fazem tanto sucesso, né? As NTNBs, o Tesouro IPCA+, que não à toa, se você fizer qualquer estudo de gestão no Brasil, você percebe que o grande ativo vencedor no Brasil é o juro real, é a NTNB, que é... Então, se você tiver que compor o seu portfólio, comece pelas NTNBs. Se você olhar todas as vezes que o Stuberger se posiciona, todas não, né? Agora foi exagerado. Deve ter alguma situação na vida dele que ele tenha feito diferente. Mas todas as vezes que na maior parte das vezes que o Stuberger se manifesta, o Stuberger é o maior gestor de recursos brasileiro, talvez o único, assim, Hall of Fame global de todos os tempos, brasileiro, né? E o Stuberger está sempre lá. Estou com uma posição em juro real no meio da curva, ou então, não estou uma posição em juro real longo. Então, o juro real é um grande ganhador de dinheiro, é um grande beneficiador para quando você tem gestão de portfólio. Por quê? Porque você já sabe que assim, meu filho nasceu, primeira coisa que eu comprei para ele, NTNB 2050. Porque pelo menos isso aqui é assim, a cesta de consumo, é o IPCA, mais uma taxa de juro. Tá lindo. O Brasil não deve dar calote porque ele tem dívida, o calote explícito, né? Porque a dívida dele é em reais, se a coisa apertar, ele imprime moeda e paga a dívida. Qual vai ser a contrapartida? A inflação. A inflação vai subir, mas eu estou protegido porque o meu título paga a inflação mais alguma coisa. Então, essa é uma pequena, só uma pimentinha prática no que é uma conversa teórica ainda a respeito de... A primeira ideia de gestão de portfólio é ligada ao portfólio de mínimo risco. Daí vem um sujeito chamado Harry Markowitz, que vocês estudaram, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia também em 1990, com essa ideia que fala assim, olhando o comportamento das pessoas,
É verdade que elas querem minimizar o risco do padrão de consumo delas, elas querem fazer esse net, mas elas não gostam de risco e elas gostam de retorno. Se elas puderem ter mais retorno com o mesmo nível de risco, melhor. Então, não é uma preocupação exclusiva com o risco. Se você puder, com um risco controlado, ganhar mais, melhor. Então, deixa de ser uma função unifatorial, no sentido de que você só quer minimizar o seu risco, para você contemplar duas coisas: risco e retorno. Então, o que seria o mundo ideal? Se você tivesse o mínimo risco e o máximo de retorno. Mas não é tão fácil assim. O mercado vive de trade-offs. E essa eu acho que é a segunda lição muito prática que eu gostaria de transmitir para vocês. Existe muita coisa errada de se fazer investimentos, mas não existe só uma coisa certa. O investimento, ele é necessariamente uma decisão de trade-offs. Toda vez que você escolher uma coisa, você vai estar abrindo mão de outra. Se você quer ter mais retorno, isso tudo você vai ter que estar... Existe um triângulo que você não vai conseguir estar nas três pontas do triângulo. Você vai estar sempre tendo que ponderar entre risco, retorno e liquidez. E liquidez você pode até entender como dentro de risco, que o risco de liquidez também é um risco. Então você fica ponderando entre risco e retorno sempre. Isso é muito importante porque às vezes chega muito para mim assim, né, como essa ação tem bom upside? Ou seja, tem retorno potencial? E muitas vezes tem. Só que se eu responder assim, parece que é para comprar aquela ação, mas ela pode ter muito retorno, só que por que ela tem muito retorno? Porque ela tem um risco absurdo, né? Então não é para comprar. Por mais que ela possa vir a subir, mas é o risco associado, aquilo é muito grande. O investimento, quando eu começo a dizer assim que ele é uma coisa de incerteza, eu já gostaria de introduzir aqui, a gente está pensando probabilisticamente. Não quer dizer que uma ação ruim não possa subir. Quer dizer que ela tem baixa probabilidade, ponderado de risco-retorno, de ser uma boa. E isso é horrível até, para quem se posiciona publicamente. Porque imagina, se você fala assim, uma ação tem 10% de chance de subir. Então, né, putz, horrível, né? Horrível, não vou comprar essa ação. Só que a cada 10 vezes acontece, né? E aí, se você falou que não era, caiu de ser uma dessas 10 vezes, você errou, né? Se você julgar pelo resultado. Mas, na verdade, você não errou como uma decisão a priori. Se você subir num avião com 90% de chance dele cair e ele chegar do outro lado, e você vai se sentir um herói, você teve uma decisão inteligente, não, né? Você foi um débil mental, um louco que deu sorte, né? Se você comprou... Leve falar isso. Exatamente, exatamente. Se você comprou, qual foi o melhor investidor, se a gente julgar por retorno, qual foi o melhor investidor dos últimos 10 anos? Foi o cara que vendeu a casa dele e comprou 100% do patrimônio em Bitcoin. Esse cara foi um bom investidor, né? Então, essas ponderações entre risco e retorno são muito importantes para você pensar a priori e não depois do que aconteceu. Ah, o Bitcoin subiu para caramba, então foi ótimo eu ter comprado 100%. Não, você é um idiota, né? Você comprou 100% em Bitcoin. Você deu sorte, né? Então, beleza. Aí o que o Markowitz, então, voltando a ele, o que ele fez? Ele falou, muito bacana a ideia do portfólio de mínimo risco, mas se a gente puder combinar risco-retorno, melhor. E por que não pode ter um ativo com o menor risco e o máximo retorno? Porque o mercado é muito eficiente. O mercado não é bobo, né? O mercado erra às vezes. Eu não quero dizer que ele não erre, né? Mas é muito raro ele errar. Tem que respeitar muito o mercado. O Soros fala isso. Normalmente o mercado está certo. Aí quando está errado e você percebe, aí você vai agressivo. Mas normalmente o mercado está certo. Então, se tivesse o que aconteceria se tivesse um ativo de baixíssimo risco e altíssimo retorno? Ué, ninguém é bobo, né? Todo mundo ia perceber esse ativo, todo mundo ia correr para comprar esse ativo e o preço dele ia subir e o retorno potencial dele seria corroído. Então, não dá para ter um ativo que tenha mínimo risco e máximo retorno. O que a gente consegue fazer é construir portfólios que sejam eficientes no seguinte sentido, que para um dado nível de risco, eu travo o meu risco
E risco aqui eu vou tomar como variância ou desvio padrão, a volatilidade daquele ativo, e a gente já vai criticar essa hipótese, mas é a hipótese do modelo Markowitz, que a gente está trabalhando aqui num ambiente de risco-retorno. E é bem crítico. O que é risco-retorno? Se você está pegando risco e você está pegando... O que é retorno? É a média. Né? Então, se você pegar uma distribuição estatística, o retorno é a média esperada. E a volatilidade é o desvio padrão. Então, você está falando dos dois primeiros momentos da distribuição. Se média, retorno e variância, que é volatilidade, explicam bem essa distribuição, ok. O arcabouço Markowitz é legal. Eu estou antecipando um pouco a conversa, vai ficar mais claro daqui a pouco, mas eu já acho importante trazer. Mas, então, se a gente acha que as distribuições do mercado seguem um tipo de distribuição, como a distribuição em forma de sino, como a distribuição log normal, a distribuição gaussiana, que é uma distribuição que você explica ela como, né? Você fala média variância. Você tem a distribuição normal, você só precisa dessas duas variáveis, ou seja, o terceiro e o quarto momento, que são a simetria e curtose, não contam. Você não precisa se preocupar tanto com os eventos longe da média, com a cauda, com os eventos raros. Então, tudo bem a gente pensar no Markowitz. Mas a gente vai ver que o mundo não é tão assim. Mas a gente já chega lá. Então, o Markowitz vai fazer o seguinte. Para um dado nível de risco, a gente consegue, risco sendo volatilidade, sendo variância, desvio padrão, a gente consegue maximizar o nosso retorno esperado. Ou, analogamente, a gente parte de um retorno, a gente fixa o nível de retorno e minimiza o risco do portfólio. E como a gente pega retorno, olha, ou a gente estima os retornos esperados para cada ativo e pega as volatilidades históricas e as covariâncias entre cada ativo e joga num eViews da vida, num MATLAB da vida, num Excel da vida e pede para ele maximiza para mim essa função sujeita a esse nível de risco. Ou, ao contrário, minimiza para mim essa função risco com essa restrição, é um lagrangiano, né? Com essa restrição de que eu quero esse dado retorno aqui. Com isso, o Excel lá, você não precisa fazer essa conta na mão, o Excel te cospe, ou eViews, o MATLAB, o Economat, qualquer software calcula para você quais os pesos que você deve ter em cada ativo, de modo a maximizar o seu retorno para um dado nível de risco ou minimizar o seu risco a partir do retorno. Então, a ideia do Markowitz basicamente a partir dos ganhos da diversificação, o que isso significa? A partir da escolha de covariâncias negativas ou de covariâncias baixas entre os ativos, você consegue construir um portfólio ótimo. A diversificação é amiga do investidor. Você diversificando, você consegue o mesmo nível de retorno para muito menos risco. Então, essa é a ideia clássica do Markowitz. Já vamos criticar o Markowitz, mas vamos ter essa ideia. E aqui, o que eu acho mais fundamental do Markowitz? Qual é a grande lição do Markowitz, eu acho? A diversificação. Acho que esse é o grande, buscar ativos não correlacionados. Essa é a grande aplicação prática do Markowitz. Porque, como a gente vai ver, os retornos dos mercados não são distribuídos como uma distribuição normal, não é nada gaussiano, ou seja, os outros momentos da distribuição dizem bastante coisa, o que aconteceu esse ano. Se os retornos dos mercados fossem log normais, né, se fossem gaussianos, o Covid, o que aconteceu em março, seria um evento de 7 desvios padrão. Isso aconteceria somente a cada vários milhões de anos. Ou seja, os retornos não são normais, né? Os eventos raros acontecem com mais frequência, importam mais, não só acontecem com mais frequência, quanto supõe a distribuição normal, quanto eles são mais relevantes do que sugere a distribuição normal. Mas a grande lição aqui, então, é a importância da diversificação. Isso realmente deve ser levado na prática para a gestão de risco. E aqui eu queria dar a primeira, não sei se o Thiago já passou para vocês, mas se não fica a minha segunda, né? Porque o Valor do Amanhã já foi uma indicação de leitura. Aqui uma pequena recomendação de vídeo, que é o Ray Dalio, que é o maior gestor do mundo, que o Thiago já apresentou para vocês, mas que é o Holy Grail Investments, ou qualquer coisa que vocês procurarem assim, Ray Dalio, Holy Grail Investments, e você já passou? Então, ótimo. Então, ali vocês conseguem ver com uma facilidade, um didatismo impressionante, os benefícios que a diversificação traz ao portfólio. Então,
né, rendeu o prêmio Passei por Nobel. sugestão, desculpa me interromper, passei por sugestão sua, lendo lá Ah, que legal. enfim, dos seus textos diários, eu vi que você colocou o link, bastante interessante, que casou aí um pouco com um Caio aqui da nossa aula. Mas desculpa interromper. Imagina, que isso, muito rica a intervenção. Aí, só que aí vem um sujeito, né, um cara menor, assim, que está começando, mas acho que tem um futuro aí razoável pela frente, acho que talvez vá ganhar algum dinheiro, chamado Warren Buffett, que vem com uma ideia um pouco diferente da do Markowitz, que ele fala assim, olha, é até bacana essa ideia da diversificação, mas será que se o mercado é um jogo, né, para superar o mercado, se o mercado é muito eficiente, né, como que você supera o mercado? Quando você tem uma informação que ainda não está devidamente incorporada ao preço do ativo. Quando você se apropria de uma assimetria de informação. E para isso, o que é mais fácil, né? Quando que você vai se apropriar de uma assimetria de informação? O mercado é muito, muito bom, né? O mercado é muito eficiente, de verdade mesmo. Muito rápido, né? Agora, então, com inteligência artificial, supercomputadores e tal, vai para o preço tudo muito rápido. Mas eu imagino assim, por mais... Eu tenho um ótimo analista aqui de siderurgia e mineração, mas eu imagino que por melhor que ele seja, os Gerdau, né, Johann Peter, sabem muito mais do que vai acontecer com o preço do aço do que o meu analista de mineração. O que eu quero dizer com isso? Que se você é especializado numa determinada competência, se você se especializa em determinadas coisas, e você, o José Galó, ele vai ter muito, que é o dono da cara que fez a Renner, né? O José Galó vai saber muito melhor do que o mercado, o que vai acontecer com o varejo de moda. Então, se o José Galó, ele concentrar os seus investimentos em ativos de varejo de moda, é muito provável que ele tenha um retorno acima da média. Então, se de um lado você se beneficia da diversificação a partir das covariâncias do Markowitz, por outro lado, vem a turma do Buffett e vai falar assim, esquece, não concentra um pouco mais no seu círculo de competências. E aqui não tem melhor ou pior, é uma questão de visão de mundo, né? Se você conseguisse sistematicamente se especializar em algo e ter um edge informacional sobre o mercado em determinado ramo ou em determinadas 5 ou 6 ações, talvez seja um caminho também, né? E aí eu tenho eu sempre conto uma história que é assim, olha, não tem certo ou errado, né? Imagina o seguinte, você é um fazendeiro e você só planta couve, né? E aí você descobre assim que, putz, tem risco de ter uma praga sobre a couve naquele ano que você está plantando. E você não tem certeza que vai ter também, mas tem um risco de ter uma praga sobre a couve. Só que você é muito bom de plantar couve. Ninguém planta couve igual você. O terreno que você tem é o melhor de comprar couve. O fornecedor de adubo para couve é o seu vizinho, ou seja, é super barato para você. Meu, você é o pica das galáxias da plantação de couve. Mas tem risco aquele ano para couve. Aí você vai plantar só couve naquele ano ou você vai plantar couve e alface ou taioba? O que diminui o seu risco? Continuar plantando couve, que é a sua expertise, ou arriscar numa outra área que parece que as condições, né, essa composição couve-taioba, a princípio é melhor do que só couve. Concordo com o Markowitz. Mas eu também concordo com o Buffett que assim, eu não sei nada de plantar taioba. O que eu vou plantar taioba? Então, a diversificação tem esse outro lado, né? E assim, né, o Buffett ganhou algum dinheiro na vida dele. Então também, e fez uma escola, né? Toda a turma do Value Investing, embora o próprio Buffett ao longo do tempo tenha diversificado mais. Mas é uma questão para a gente ter na cabeça também. Essa ponderação é importante, de que quando você sai do seu círculo de competência, investe em alguma outra coisa, você ganha em covariância. Você ganha, de fato, nesses ativos negativamente correlacionados. Mas você está explorando um domínio que você não manja tanto. Então, você tem que se beliscar também, né? E aí, de novo, acho que aqui é um ponto fundamental, que não tem certo ou errado. Aqui, quem está certo, o Buffett ou o Markowitz, diversificação, concentração e tal, qual é a sua visão de mundo.
Você se acha capaz de, a partir da especialização e da concentração, ter um edge informacional sobre o mercado? Você acredita que há uma assimetria de informação no mercado e você capturou para si essa simetria? Se sim, você concentra. Ou seja, se você não acredita que o mercado é tão eficiente assim do ponto de vista informacional, que você é mais eficiente do que o mercado, ao menos naquela situação específica, então você pode concentrar. Se você, de outro lado, acha que, cara, por mais competente que eu seja, bateu o mercado é competente pra caramba, eu sou um gênio, mas tem muito gênio por aí também, e tem tanta surpresa no mundo, sabe? Por mais que eu acho que eu consiga ver o futuro, de repente as coisas são muito mais incertas e aleatórias do que a gente imagina. Eu estou concentrado pra caramba em bolsa porque eu fiz o valuation e eu estava correto e os shoppings estavam as ações da Azul estavam super boas de comprar ali em janeiro, a empresa voando, um management competente, concentrei na Azul, tenho certeza, veio a pandemia e aí minha concentração em Azul me matou. Se você acha que você consegue controlar um pouco mais o mundo, se você acha que você tem uma visão melhor do mundo do que a média do mercado, pelo menos circunstancialmente, concentre. Se você acha que o jogo é mais difícil do que parece, diversifique. Eu cada vez mais jogo no time, nada contra quem acha o contrário, mas eu cada vez mais jogo no time de que esse jogo é difícil pra caramba, o mercado é eficiente pra caramba e é super, super difícil antever o que vai acontecer. Sou o Taleb, né? Aí já introduzindo um pouquinho de um novo cara nessa história, né? Introduzindo aqui na minha conversa, né? Não a vocês já estão bastante treinados aí, mas o que o Taleb veio com essa história? Falou assim, vocês estão viajando. Esse arcabouço mede variância, esse arcabouço retorno, desvio padrão, retorno volatilidade, não está com nada. Porque o que muda a história da humanidade, você pode pegar isso ao longo dos séculos, são os cisnes negros, são os eventos de alto impacto, raros e imprevisíveis. Esse imprevisíveis é bem importante, porque muita gente erra o conceito do cisne negro, perguntando assim, quais são os cisnes negros para 2021? Cara, essa pessoa não entendeu nada, porque o cisne negro não é um evento só raro e de alto impacto, é um evento que você não consegue sequer colocar nos seus mapas de probabilidades. É um ataque do 11 de setembro nas Torres Gêmeas. É algo assim totalmente fora da curva. Não é assim. O impeachment do Bolsonaro não é um cisne negro. Por mais, ele pode ter baixa probabilidade, mas ele é previsto no sentido de que ele é mapeável, né? São os unknowns do Donald Rumsfeld quando ele foi invadir o Iraque. Ele falou assim, olha, tem os riscos, né, da guerra e tal, que a gente consegue ver, mas tem os riscos de que aqui de fora a gente sequer sabe como é que é a treta lá, né? Então esses são os cisnes negros, são os eventos que a gente nem imagina, né? Que poderiam acontecer. Então esses eventos guiam a história. Se esses eventos guiam a história, o que importa é o evento raro. E o que é o evento raro numa distribuição de probabilidade? É a curtose. É o outro momento da distribuição, que não o primeiro, que é a média, e não o segundo, que é a variância. Importa a curtose, aquela beira-cauda que importa. O Taleb fala muito, start looking from the tail. Comece olhando para a cauda, para o que pode dar de grande besteira no seu portfólio. Vou usar uma palavra feia aqui só para marcar para vocês, porque isso é um conceito muito fundamental. Comece olhando qual é o tamanho da cagada potencial. Né? Essa é a questão grande. Outras críticas do Taleb ao Markowitz. Volatilidade não é risco. E a prova é essa, né? Um exemplo aqui, olha, qual era a volatilidade das ações da Azul antes da pandemia? Razoavelmente baixa. Até era alta, assim, para a média do mercado era alta, né? Porque a ação de aérea é mais sensível, é um beta alto, né? Mas perante o que foi a Azul pós-pandemia, ninguém podia contemplar esse risco se baseasse no desvio padrão, na volatilidade histórica de Azul. De repente a coisa, explodiu, né?
As covariâncias, as variâncias, elas são muito instáveis ao longo do tempo. Tem heterossedasticidade no processo, mas mais do que isso, ela não é essa heterossedasticidade, eu não sei o quanto vocês estão fazendo de econometria, mas provavelmente vocês vão entrar em contato com modelos de heterossedasticidade, GART, T-GART, ART, que é esses caras que tentam modelar a variância. Não é isso. A variância pula de um jeito imprevisível também. A própria variância é imodelável. A variância é infinita, né? Então isso impede que você tome... Qual era a volatilidade das torres gêmeas antes do ataque de 11 de setembro? 0, né? Aí depois o Bertrand Russell, né? Estou só falando do Taleb agora, mas o Bertrand Russell, que o Taleb cita muito, fala muito da falácia do peru de Natal, né? O peru, ele vai sendo alimentado todos os dias, sem nenhuma volatilidade, né? Todo dia vai lá o dono dele, dá uma raçãozinha para ele, e cada dia mais o peru vai confiando no dono, né? Porque todo dia vai aumentando a confiança no dono de que ele vai ser alimentado no dia seguinte. E o que acontece? Até que chega o Natal e ele vira, né, o peru de Natal. Não tinha volatilidade nenhuma, né, nos indicadores de vitalidade, de saúde daquele peru. Então, tomar a variância e o histórico de variância como uma proxy do futuro é muito errado. Isso cai por terra também um outro conceito que é o value at risk. Porque o value at risk, ele se baseia justamente na assunção, né, na premissa de que você tem uma distribuição e, então, 5% dos meus retornos históricos estão para cá. Então, posso assumir, né, com um intervalo de confiança de 95% de que o meu 5% do meu portfólio só que está em risco. Mentira! Porque não quer dizer que se o maior terremoto do mundo foi de uma escala tal, né, o maremoto foi de uma escala tal lá para a indústria como a indústria de Fukushima foi, por que ela caiu? Por que teve problema? Porque ela foi projetada para tolerar um maremoto que fosse equivalente ao maior da história. E o que aconteceu? Veio um maior do que já tinha acontecido até aquele momento. Não tem... Por que é tão difícil medir os eventos raros, o tamanho dos eventos raros? Porque para medir alguma coisa estatisticamente, você precisa ter amostra. E como que você tem amostra grande de eventos raros se eles são raros? Então você tem um problema ontológico aí. Então, basicamente, o que o Taleb fala é que assim, cai por terra toda a proposta do Markowitz. Você não consegue fazer uma maximização. Não existe maximização. Como é que você faz? Aí ele vem com a proposta de gestão do Barbell Strategy. O que é o Barbell Strategy? O Barbell Strategy, o Barbell é aquela barra de supino, né? O que é a barra de supino? Não tem nenhum peso no meio, tem pesos nas pontas. E como que vai ser os pesos nas pontas? Essa aqui, então a gente está saindo agora do arcabouço Markowitz de gestão para um arcabouço talebiano de gestão. Como é que o Taleb enxerga gestão? O Taleb, ele enxerga a gestão colocando em dois polos. Você vai colocar, você quer um portfólio de risco baixo ou risco médio, não adianta fazer igual o Markowitz. Põe um monte de ativo de risco médio aí, que no final, eles combinados, eles vão ter risco baixo. Porque as covariâncias, no momento da crise, vão tudo elas mudam. E aí o seu risco médio fica alto, em vez de ficar baixo. As covariâncias são estáveis, e no momento da crise, que é quando você mais precisa do dinheiro, ela te ferra. Vai tudo para a correlação na hora da crise. Tudo cai igual. Então, o que o Taleb fala? Olha, então você só tem uma alternativa. Você quer ter risco baixo no seu portfólio, você vai colocar muito dinheiro em pouquíssimo risco. No risk-free, no que você sabe que você não vai perder mesmo. Aí, quanto é muito dinheiro? Essa é uma decisão de foro íntimo. Muito dinheiro, se o investidor topa perder 30%, ele vai colocar 70% em pouquíssimo risco. Se ele já não, eu só topo perder 2%. Beleza, então ele vai colocar 98% em pouquíssimo risco. E é pouquíssimo risco mesmo. Não vale assim, eu tô aqui num título de crédito, num CDB do Banco Pine. Não, não vale. É LFT. No máximo uma NTNB curta. Um negócio assim não é para correr risco aqui. É muito dinheiro em pouco risco. E aí você vai separar o restante, pouco dinheiro, em muitíssimo risco. E por que muitíssimo risco?
Não é muitíssimo risco porque ele adoraria que fosse de baixo risco, mas é porque tem que ter, para você ganhar grana, né, você precisa correr mais risco. Então você vai atrás de ativos de muitíssimo risco que sejam assimétricos, ou antifrágeis, ou convexos. O que quer dizer isso? São ativos em que você pode perder pouco e você pode ganhar muito. Quando você compra uma ação, o que é a pior coisa que pode te acontecer? Você vai perder 100% do que você investiu, né? Se você não se alavancar, por conta da lei da responsabilidade limitada. O acionista não responde com os próprios bens à compra da ação, mesmo que a empresa quebrar. Ou seja, você só perde 100% do que você investiu. Mas se a coisa der super certo, o que acontece? Você não vai ganhar 100%. Se a coisa der super certo, você vai fazer 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, né? Então, até por isso, por que é legal ter ações de forma diversificada, né? O que vai acontecer com você se você aleatoriamente comprar... Por que os índices de ações sobem no tempo? Porque se você comprar 100 ações, fecha o olho e compra 100 ações, né? Vamos pegar a perspectiva mais aleatória possível, né? Sai comprando 100 ações aí, diversificado, né? Não vale no mesmo setor, porque pode dar zica com aquele setor. Compra diversificadamente 100 ações de diversos setores. Passou 30 anos, o que deve ter acontecido? Aleatoriamente, sei lá, um terço quebrou, ou seja, você perdeu um terço. Um terço ficou ali mais ou menos, né? Menos 0 a 0, foi igual à inflação, e um terço foi muito bem. E o que é ir muito bem? Ir muito bem não é para compensar o 100%. Ir muito bem, você vai ganhar 10.000% em algumas ações. Então, na média, por mais que você tenha perdido, você foi aleatório, entendeu? Por quê? Porque aquilo é assimétrico. O seu potencial de ganho é muito maior do que de perda. Então, você pega muito pouco dinheiro, o quanto você achar que você tolera perder, e espalha em um montão de ativos de risco, que ele chama de 1 sobre N, ou seja, pega o quanto você tem do dinheiro e espalha uniformemente entre os mais diversos ativos arriscados que você encontrar, com N tendendo ao infinito. Quanto mais, melhor. Por que quanto mais, melhor? Porque quando você espalha, você maximiza a sua chance de pegar um 10.000%. Se você só tem um tiro para dar, em ativos muito arriscados, putz, a chance de você, ativo muito arriscado, o que quer dizer? Que tem uma baixa probabilidade de dar certo. Então, uma baixa probabilidade de dar certo, você tem um tiro só, difícil você acertar. Mas se você tiver 10.000 tiros de baixa probabilidade, um você vai acertar. E esse cara, se for uma super porrada, pagou a conta de todo mundo. Então, essa é a resposta talebiana ao Markowitz. Eu vou dar uma pequena acelerada, porque o nosso tempo aqui está esgotando. Eu queria deixar um tempo para as perguntas. Aí tem o sócio do Taleb, o Mark Spitznagel, que tem outra recomendação aqui de vídeo, não sei também se já foi passada para vocês, um videozinho super curto, tipo esse também já foi passado. Vocês estão... Pô, eu estou aqui só repetindo, vale a pena ver de novo. Que sem graça. Que é The Paradox... Desculpa, Thiago. The Paradox of Higher Returns with Low Risk. Que é justamente isso. Como que a gente pode ter mais risco? Será que tem um jeito da gente ter mais retorno com menos risco? O que ele tá fazendo aqui? Ele estava fazendo uma afronta, né? Elegante, sem xingar o cara, mas é uma afronta elegante ao Markowitz. É uma referência explícita à hipótese do Markowitz, né? Que ele acha que você pode ter mais retorno não para um dado nível de risco, com menos risco. Essa é a grande sacada do Spitznagel, que tem um livro que chama lá The Tao of Capital, que vocês podem também ler. É chato pra caramba, os 2 últimos capítulos valem, ele enrola para provar os últimos 2 capítulos, pode pular lá para os últimos 2 capítulos, e que ele fala de gestão de recursos propriamente dita. E o que ele fala, basicamente? Ele parte, nos Estados Unidos tem uma alocação muito clássica, que não vale muito para o Brasil, tá? É uma alocação bem americana e para mercados desenvolvidos, que se chama de 60-40. O que é o 60-40? É um clássico que funcionava um pouco mais para trás, classicamente, que hoje está sendo substituído pela abordagem do Smart Beta, e eu já vou falar um pouco disso também, que é o que está bem na fronteira hoje da gestão de recursos. O 60-40 é você ter 60% em ações e 40% em renda fixa. Esse é o portfólio clássico. E o que o Spitznagel ele fala?
que se você aumentar ainda mais a sua fatia de ativos de risco, de ações, por exemplo, e ao mesmo tempo destinar um pouquinho do dinheiro para comprar opções de seguros catástrofe, esses seguros contra os cisnes negros, você consegue ter mais retorno por conta dos ativos de risco e você está muito protegido contra catástrofes. Por quê? Se o Markowitz estiver certo, né, e o mercado trabalha, não é bem como o Markowitz, o mercado não é tão bobo assim, ele sabe que o mercado não é log normal, mas ele tá mais com cara de Markowitz do que cara tão Taleb assim, ele não dá tanto peso quanto ele deveria para a cauda. Se o Taleb e o Spitznagel estiverem certos, então o preço de você, o mercado acha que os eventos raros são muito raros. E o Markowitz e o Taleb e o Spitznagel estão dizendo o contrário. Não, os eventos raros são mais frequentes e intensos do que o mercado supõe. Então, o que quer dizer isso? Você comprar seguros contra essas super catástrofes, contra esses eventos raros, dado que o mercado não liga muito para eles, é barato. Então, você vai sempre que pode comprando esses seguros catástrofe. E o que é isso? Basicamente, são opções fora do dinheiro. São opções de venda. A chance de você compra no mercado as puts, as compras do direito de vender uma ação 30%, 40% mais baratas do que elas estão, ou seja, fora do dinheiro, 30%, 40%. Isso é grego ou não? Não? Não. Tá bom. Então, você compra as puts 30%, 40% fora do dinheiro e com isso você se protege dos eventos raros. E essas puts, segundo o Taleb e o Spitznagel, depois eu vou fazer críticas ao Taleb e ao Spitznagel, porque os filhos também têm que matar os pais, né? Então, na verdade, o dia a dia é mais complicado do que isso. Mas segundo o Taleb e o Spitznagel, essas puts, 30%, 40% fora do dinheiro, estão mais baratas do que deveriam. Então, se você monta esse portfólio mais pesado em ativos de risco, protegido com seguros catástrofe, você consegue mais retorno e menos risco. Então, já criticando aqui o Taleb e o Spitznagel. Objetivamente, inclusive isso é uma matéria no Financial Times esse ano sobre isso, se você pega os fundos que chamam de tail, a categoria de fundos de tail hedging, ou seja, que fazem hedge do tail, que fazem hedge da cauda, que compram seguros catástrofe, esses caras perdem dinheiro no longo prazo, na média. Essa é a verdade. Ou seja, talvez seja uma evidência de que por que seguradora existe e ganha dinheiro? Né? Seguradora existe e ganha dinheiro porque ela ganha dinheiro vendendo seguro. Então, quem compra seguro na outra ponta, na média, deve ser perdedor. Né? Então, essa é um pouco da... E aqui eu queria até contar uma historinha super rápida. O Stuberger, né, eu pedi uns minutos do Stuberger, eu queria apresentar empíricos, né, a gente está numa super campanha de institucionalização e tal, de ficar mais comportadinho, e aí eu pedi, passei com todos os gestores, fui falar com vários, e inclusive o Stuberger muito gentilmente me atendeu, e aí eu, para ser legal, né, ele já ganhou muito dinheiro com opções fora do dinheiro, né, e aí eu fui lá, levei esse livro do Mark Spitznagel para ele, falando que ele era o Mark Spitznagel brasileiro, achando que ele ia gostar, né, que isso fazia um agrado. E aí eu passei mal carão, mal vergonha, porque ele falou, obrigado, agradeço, mas eu queria te dizer que, você sabe, né, o Taleb, como gestor, ele é um belo escritor de livros, né, o Taleb só perdeu dinheiro gerindo recursos. Então, é uma ideia, aí eu estou escrevendo um livro agora que tem uma frase lá, que é assim, as ideias do Taleb são tão boas que se dessem dinheiro era sacanagem. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito bonito, faz todo sentido, mas fazer isso no dia a dia é difícil pra caramba. Principalmente no Brasil, que não tem um mercado de opções muito desenvolvido, não tem profundidade na pedra, não tem liquidez, não tem prazo, só tem opção de Petrobras e Vale. Os bancos cobram os olhos da cara pelas opções. Então, assim, é realmente muito, muito difícil fazer isso na prática. E aí, o que então hoje se faz para a gente fechar? Então, então, se é difícil também fazer o Taleb, caramba, né? O que a gente está chegando à conclusão? Que é difícil fazer qualquer coisa.
O mercado é eficiente pra caramba. Né? Como é que você sai dessa armadilha? Como é que você bate o mercado se o mercado é muito eficiente? Tem um jeito de ser acima da média do mercado? Se o mercado é eficiente? Olha que paradoxo. Né? E parece que tem um jeito. E é um jeito totalmente lógico, que é o Smart Beta. O que é o Smart Beta? Deixa eu dar um passo para trás. Se o mercado é eficiente, um ativo ou um mercado paga um outro ativo, o ativo e o livro de risco, mais o prêmio de risco associado a esse cara. Certo? Se o mercado é eficiente, se o mercado é totalmente arbitrado, quanto paga a bolsa? A bolsa paga a renda fixa mais um prêmio de bolsa, um prêmio de risco de mercado. Se as small caps vão pagar quanto? Olha, o que as large caps pagam, mais um prêmio de risco de liquidez, uma vez que elas são mais arriscadas. Então, se o mercado está perfeitamente arbitrado, qualquer ativo de risco paga o que o ativo base paga, mais o prêmio de risco associado a esse cara. Certo? Então, o que faz o Smart Beta? O Smart Beta percebeu o seguinte, olha, então o que eu faço? Eu posso me apropriar. Então, basicamente assim, se eu investir só em small caps, se a small cap me paga a large cap mais um prêmio de risco de liquidez, na média, não quer dizer que ela vai pagar todo ano. Quer dizer que na média ela paga. Isso é um clássico, né? O modelo de 3 fatores, né? O Fama Friend, que é um clássico que estuda que ações de value investing andam melhor do que as outras no longo prazo e ações menores andam melhor do que as maiores. Por quê? Porque tem um fator de risco associado às menores. E onde tem prêmio de risco, paga mais no longo prazo. Não quer dizer que todo ano vai pagar, toda hora vai pagar. Vai ter ano pior. Mas, na média, se você carregar 50 anos, as small caps vão pagar mais do que as large caps se você acredita que o mercado é eficiente. Então, o que você faz? O que você poderia fazer? Olha, então eu vou investir em small caps e vou ganhar da média, vou ganhar do Ibovespa. É um raciocínio certo, né? No longuíssimo prazo. Só que tem janelas que ele vai perder. Então, se você pensa em retornos de 1 ano, 2 anos, você não pode concentrar só nesse fator de risco. Porque esse fator de risco, nesse caso tamanho ou liquidez, pode perder naquele ano. Mas você sabe que na média ele vai ganhar. Então, o que você faz? Se você diversificar por diversos... Nossa, que horrível isso, mas vou usar essa repetição aqui. Se você diversificar entre vários fatores de risco, se você comprar small caps brasileira, se você pegar momentum, se você pegar valor, se você pegar esses vários fatores de risco, na média, cada um deles vai ganhar. Então, se você espalha entre vários, o Ray Dalio fala isso. Aquele vídeo do Holy Grail é o Smart Beta do Ray Dalio. É que ele não está usando essa palavra, mas o que ele está falando ali? Compre 10 a 15 ativos de risco com bom retorno esperado. O que é com bom retorno esperado? Com bom retorno esperado é com prêmio de risco associado. É isso que está falando. Por que as ações da Oi têm bom potencial de valorização? Porque ela é arriscada pra caramba e pode dar errado. Mas se você comprar um monte de ações de muitíssimo risco, né, na média você vai ganhar. Porque é assimétrico. Então é isso que o Ray Dalio está falando assim, compre 15 ativos com bom potencial de valorização, não correlacionados entre si. Se aproprie de vários prêmios de risco ao longo, não correlacionados entre si. Porque também, senão, quando um cai, todo cai e o seu retorno anual vai cair. Mas se naquele ano o small cap foi ruim, um outro fator de risco que tinha na sua carteira, né, como na média ele vai ganhar, e os outros vão ganhar também, no agregado, você vai ter um retorno acima da média. É isso que o Smart Beta está fazendo, é isso que a fronteira da gestão de recursos faz, é isso que a Bridgewater faz, e é isso que você vai ver ganhar espaço aí nos fundos sistemáticos, né? Sistemáticos são esses fatores de risco, né? Que buscam se apropriar, que são fatores de risco sistemáticos. Ou risk factor funds sistemáticos, Smart Beta, são todos, em vários lugares eles aparecem de nomes diferentes, mas
no fundo é isso, você se apropriar dos vários prêmios de risco que o mercado... Porque é eficiente ter o prêmio de risco, vocês estão entendendo? Tem que ter o prêmio de risco para o mercado estar arbitrado. A small cap não pode pagar mais que a large cap. Se pagar, eu vou comprar large cap. Para que eu vou correr o risco da liquidez de uma small cap? Eu vou comprar a Vale, se ela me paga o mesmo que Coelce. Porque a Vale eu saio a hora que eu quiser. Coelce eu vou saber se eu sair, eu vou ter que bater 2% para baixo, porque não vai ter comprador, né, naquele preço necessariamente. Ou se, sei lá, algum dia um gestor resolveu vender, momentaneamente o Coelce vai cair. Tem um risco de liquidez associado. Então, você só vai para a small cap se ela pagar mais que a outra. Então, se você espalhar os diversos fatores de risco que o mercado te oferece, você ganha dinheiro na média. Então, assim, está aqui a proposta pragmática de você ter uma gestão de recursos que gere retornos consistentes acima da média num mercado eficiente. Então, essa era a minha exposição, basicamente. Queria só falar assim, uma espécie de síntese, que eu acho os recados que eu gostaria de passar finais para vocês levarem depois para os seus portfólios individuais, ou se no futuro vocês vierem a ser gestores de recursos. Nunca tente adivinhar o que vai acontecer. Pense probabilisticamente. Pense em diversos cenários possíveis e assim, você, na média, você vai ganhar dinheiro, né? O Taleb é muito legal, vale muito a pena entrar em contato com ele, vale a pena tentar aplicar as ideias dele, mas saiba sempre que é mais difícil de fazer do que falar. Diversifique, a diversificação é amiga do investidor, não subestime os benefícios dos ganhos da diversificação. Vai ter muita incerteza e vai ter muito cisne negro no processo. E respeite o mercado. Tenha uma abordagem humilde perante o mercado. O mercado é muito sábio. A gente erra pra caramba. Vai ter hora ruim. Ninguém dá retorno toda hora. Até o Stuberger está perdendo dinheiro esse ano. Então, as coisas são realmente difíceis, mas com consistência, com método, com longo prazo, com diversificação, respeitando o mercado, dá para ganhar dinheiro. É isso. Felipe, muito obrigado pelas palavras. Eu acho que você traz insights bastante interessantes, assim, de alguém que está aí na ponta do mercado, mostrando de como é difícil ganhar dinheiro, né? De como é difícil bater no mercado. Você falou bastante da eficiência. Ao longo dessa disciplina, eu trouxe diversos estudos americanos mostrando que a grande maioria deles lá mostram que, assim, que os gestores ativos, na verdade, eles não conseguem bater sequer o índice, né? A grande maioria deles. Tentei até buscar um pouco no Brasil, o Brasil é um pouco mais carente em relação a estudos em relação a isso, mas também muitos estudos mostrando que é muito difícil bater o índice, o Ibovespa no longo prazo. Enfim, inclusive aqui no Brasil a gente tem diversos fundos com taxa de administração bem, né, exorbitantes, né? Alguns deles isso tem melhorado, acho que a concorrência, enfim, faz abaixar um pouco isso, né? Taxa de performance alta. Então acho que é legal alguém aí da ponta do mercado mostrando toda essa dificuldade. E como você falou, o Brasil, o grande problema do Brasil é que as NTNBs, elas são as grandes vencedoras. Então, talvez a primeira pergunta, aproveitando até da minha posição aqui, a primeira pergunta para você, você falou um pouco de trade-off, um pouco da relação risco-retorno, né? É impossível você ter, em tese, baixo risco e alto retorno. Na verdade, que o Brasil é um pouco mais jabuticaba, né? Você tem no longo prazo ali as NTNBs sendo as grandes vencedoras, como você falou, com baixo risco de calote, né? Às vezes o calote vem de forma indireta, né? Uhum. Então, assim, eu queria ouvir um pouco de você da dificuldade, porque eu sei que vocês têm vários portfólios que são 100% em ação. Então, queria ouvir um pouco de você dessa dificuldade de montar portfólios, vamos dizer assim, agressivos para o nosso perfil aqui no Brasil, tendo visto que tem uma renda fixa aí muito difícil de ser batida. E até curioso, assim, aproveitando também aqui, você comentou um pouco do desvio padrão da Covid, né? Foi interessante que na aula passada eu trouxe algo muito semelhante aqui para a turma. Eu peguei um pouco do cisne negro do Taleb, que ele pega o S&P nos últimos 50 anos, ele tira 10 dias, né? Como isso impacta? Eu fiz isso para o Ibovespa, eu peguei 30 anos, peguei Magazine Luiza, e ao mesmo tempo eu fiz como é que foi aí o desvio padrão no maior retorno, mostrando que realmente o mercado é muito difícil você acertar ali o time específico, né? E realmente, como você falou, a curtose ali é que
que acaba, muitas vezes, sendo o principal fator. Bom, na verdade, era ouvir um pouco de como vocês fazem isso para compor. Você já falou um pouco, mas, quer dizer, pelo que eu estou entendendo, vocês usam um pouco, e talvez até uma palhinha aqui de vocês, né, como vocês montam até essas carteiras. Então, quer dizer, vocês usam um pouco dessa filosofia da importância da correlação, acabam usando talvez um pouco de Taleb, usam também, a que ponto vocês usam valuation, fluxo de caixa? Usa tudo, mas usa ceticamente, sabe? Tudo num ambiente tão difícil, você vai usando todas as coisas. E faz backtesting, faz Markowitz, no final critica, mas acaba se apoiando um pouco. A casa tem um pouco mais de viés de bolsa, e talvez aqui haja um pouco mas corrigindo, assim, nossas carteiras multimercado começaram, eu não sei se 2013 ou 2014, mas foi por ali, acho que 2014. E a gente passa um período 14, 15, quase sem bolsa, bem pessimista com o Brasil. E aí entra um pouco de um conceito que talvez tivesse valido a pena falar, que é dos ciclos de mercado, né? Eu acredito muito também no Howard Marks, né? Tem um livro também do Mastering the Business Cycle, ou The Market Cycle, alguma coisa assim, que como o mercado, o Ray Dalio fala muito isso também, como funciona a economia, e basicamente assim, e no Brasil eu acredito muito ainda nisso, que o Brasil eu acho que ele tem uma espécie de tendência pendular, e depois eu fui conversar com um gestor que me contou que o Paulo Guedes pensa o Brasil como um cercadinho, também que o Brasil bate na linha de baixo, o Brasil não é a Argentina, o Brasil bate na linha de baixo e volta, e aí também parece que agora vai ser a Suíça, aí ele bate na linha de cima e volta também. Então a gente é medíocre, né? É macunaímico, complacente, procrastinador, mas também não explode. Então quando parece que vai dar uma super besteira, ele volta. E aí a gente acreditava muito isso, que dada a enormidade de besteiras que foi feita na nova matriz econômica, o Brasil ia voltar de algum modo. Ele estava flertando demais com o pessimismo, né? Com o abismo. O Stuberger tem uma entrevista nas páginas amarelas naquela época falando, flertando com o abismo. Mas aí o Brasil flerta com o abismo, mas ele não cai. Tem alguma coisa que o país tem, né? O Ike Batista fala, o Brasil não cai no buraco porque é maior que o buraco. A Argentina pode cair, a Venezuela pode cair, mas o Brasil não pode. O Brasil é muito grande, né? A gente é uma das economias relevantes no mundo. Então não dá para ir para o buraco, explodir, 210 milhões de pessoas, não é brincadeira, né? Você explodir. Então você volta. E aí, nessa história, a gente assumiu uma maior postura de bolsa, vendo que assim, agora você sai da esquerda intervencionista para uma direita liberal, e aí os ciclos de bolsa são super porrada, e a coisa vai. Aí porque a economia vai, se a economia vai, você tem 3 ciclos, né? Quando a economia começa a recuperar, o mercado de ações recupera mais do que proporcionalmente. Então você tem um ciclo econômico que assim, a economia vai aumentando no tempo, só que ela aumenta ela vai igual a teoria da renda permanente, ela vai numa senoide alternando em torno, não é uma linha reta. Ela aquece demais, aí o Banco Central sobe juro, aí ela desaquece, aí o Banco Central corta juro, aí ela aquece, né? Grosso modo aqui. E aí o ciclo de crédito vai dando em torno da linha de tendência de alta da economia, momentos de explosão, de sístole, de ástole, superaquecimento, recessão, corta o juro, dá mais crédito, faz o fiscal, opa, volta a economia, opa, fez demais o fiscal, corta, e aí então você vai assim. E o ciclo econômico tem uma natureza, mas o ciclo das ações, muito mais, porque o lucro corporativo, o PIB, é a receita, né? Mas a ação anda não com a receita, a ação anda com o lucro da empresa. Então, você pensa uma empresa que gera receita de 100 e custa 90. Vamos supor que só tem custo fixo, para ficar mais fácil a conversa. De repente, a economia cresceu 10. Essa empresa que faturava 100 e custava 90, lucrava 10. Só que agora, essa empresa faturava 100, agora ela fatura 110. E com o mesmo custo de 90, o lucro dela, a receita sai de 100 para 110. O lucro sai de 10 para 20. O crescimento de receita, que é o PIB, foi de 10, mas o crescimento do lucro foi de 100%.
Então, as ações são alavancagem no PIB, porque o lucro sobe muito mais do que a receita, a receita está mais ligada ao PIB. E aí você toma ainda que as empresas listadas são as melhores, então elas tendem a reagir mais positivamente ainda ao PIB, aí vira um negócio de louco. E, então, tem o ciclo econômico que é desse tamanho, tem o ciclo das empresas, dos lucros corporativos que determinam os movimentos das ações desse tamanho, e tem um outro que é o ciclo psicológico, que são os investidores vendo esses lucros e vendo as ações subindo e exagerando ainda mais no negócio. Então, quando começa a ir bem, o ciclo é bizarro. Então, a gente acredita que desde 2000, a gente começou a ser mais agressivo no final de 2015, errou um pouquinho no timing, apanhou outubro, novembro, dezembro de 2015 e aí 2016, com todo o papo do impeachment, em janeiro começa a subir pra caramba. A gente acredita que desde janeiro de 2016 a gente inicia um ciclo longo de crescimento da economia brasileira. E de fato vinha assim, e esses ciclos costumam ter em média 7 anos. Então, por isso a gente adicionou bastante bolsa naquele momento e vinha assim até janeiro de 2020. Aí veio a Covid, a gente protegeu bastante os portfólios, com medo do que poderia acontecer, uma incerteza brutal. O mercado voltou muito rápido, a gente perdeu parte da recuperação, mas depois já agressivou de novo, e hoje a gente acha que retoma aos trancos e barrancos, com dificuldade, mas a gente retoma esse ciclo estrutural de crescimento, estrutural e conjuntural, né? Porque a capacidade ociosa está gigantesca também, mas de crescimento da economia brasileira, que tem repercussões positivas sobre os ativos de risco brasileiro. Por isso hoje a gente tem muita bolsa e muito dólar. Muito juro longo. Tem dólar também, porque acha que esse novo equilíbrio macro, que você tem um monetário frouxo e um fiscal rígido, tirando a pandemia, né, que foi os dois frouxos, mas o fiscal vai ficar rígido agora, aí você tem um equilíbrio que é juro baixo, câmbio alto. Porque, né, você perdeu o carry, você perdeu a atratividade do juro brasileiro, então o câmbio vai se desvalorizar muito. Então a gente tem dólar, a gente tem bolsa e a gente tem juro real brasileiro longo. Perfeito, Felipe. Obrigado. Bom, agora eu abro para a turma. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma reflexão aí para fazer, acho que é importante aproveitar esse momento único aqui que a gente está tendo. Boa noite, tudo bem? Queria parabenizar aí primeiro pela palestra, que foi bastante inteligente, conseguiu fechar todo um ciclo de pensamento de uma forma muito prática e aplicável, né? Então foi bem interessante. E aí, a gente está com essa menina na bolsa de falar sobre os novos entrantes, as pessoas físicas. Mas como aqui a aula é de gestão de fundos de carteiras, eu queria ver na ótica da entrada de vários fundos, que hoje está tendo uma criação de vários fundos gestores, né? E aí você, como tendo uma casa de research, como você vê esses novos fundos com essa sinergia com os novos entrantes? Será que a gente tem fundos preparados para esses novos entrantes? Como é que você vê essa nova fase, por assim dizer, da nossa bolsa? Olha, primeiro eu acho que cada vez isso só reforça essa tendência que a gente falou aqui, né? Mais fundos é mais gente tentando brigar pelo mesmo bolo. É um aumento de competição que vai tornar o mercado mais eficiente, mais dinâmico, mais difícil. Então, assim, putz, agora tem mais competidor ainda, né? Então, essa é a primeira observação. Acho que tem muita gente boa, mas tem muita gente também despreparada, né? E acho que tem um incentivo perverso, né? Porque imagina que você é um fundo muito bom e você quer captar lá com uma plataforma de varejo, com uma corretora, né? Você quer o dinheiro da corretora, que é uma potência. Se você é muito bom, se você puser seu fundo lá na corretora, vai captar. Todo mundo sabe quem é o Verde, todo mundo sabe quem é SPX, todo mundo sabe quem é JGP. Você bota na prateleira lá, você não precisa pagar rebate, porque o agente autônomo vai ter demanda sem precisar fazer nada, o cara vai querer. Se você só falar, o Verde está aqui, ou o cara descobrir que o Verde está lá, ele vai querer investir, né? Só que, e se você não é um fundo tão bom? Se você for para a prateleira, você vai conseguir captar fácil? Não vai, né? Se você está começando, se você não tem tanto histórico, você não é tão conhecido, aí qual é o jeito que você vai fazer? Eu vou pedir lá para o agente autônomo fazer um rachuncho, né?
eu vou falar o seguinte, ó, eu te dou um rebate gordo da minha taxa de administração, e aí você fala que meu fundo é bom. E aí você empurra no seu cliente. Então a indústria fica com um incentivo perverso, que é quem paga mais rebate é quem precisa pagar mais rebate. Ninguém quer pagar, ninguém paga à toa, né? Ninguém é bobo. Para que você vai pagar muito rebate se o seu fundo vai se vender sozinho? Não, eu acordei generoso hoje, eu vou deixar um rebate gordo lá com o meu agente autônomo, vou pegar pouco para mim, vou dar lá porque eu gosto muito. Não, né? Você pode até fazer por... tem gestoras que eu acho até adequado, nem precisaria pagar rebate, mas o cara paga porque ele reconhece a importância. Mas não, um pouquinho tem que ficar com o distribuidor, ele tem o trabalho dele, eu quero remunerá-lo, então... Mas tem gente que nem paga nada, mas tem gente que paga um pouquinho, mas nunca vai pagar muito. O cara ruim que paga muito. E aí o agente autônomo está incentivado a distribuir o fundo ruim, a pessoa física não sabe, né, não tem capacidade analítica de olhar, e vai morrer num fundo ruim muitas vezes. Então, mas no tempo vai ser selecionado também, né? Acho que tem um risco inicial, mas de novo, o mercado também é eficiente, aí vai aí o papel da Infomoney, da Empíricos, das outras casas de análise, de mostrar, ó, tá vendo esse fundo que está captando muito? Está performando mal, tem que sacar. E o mercado vai também se ajustar. Mas como todo processo de crescimento, tem dor, tem surpresa negativa, tem cara que vai quebrar, é do jogo. E acho também que muitos fundos ficaram maiores do que conseguiriam. Então, o mercado brasileiro é pouco líquido, ele parece muito líquido, mas ele é pouco líquido. E ele se você pegar os melhores fundos, estão todo mundo nas mesmas ações, todo mundo tem lá Natura, Eneva, B3, tá todo mundo comprando a mesma coisa. O Itaú faz esse estudo. Se você olhar o estudo do Itaú, você fala, caramba, os caras compram a mesma coisa. E realmente, a concentração é muito grande em poucos nomes. Então, o cara ficar lá 30 bilhões de reais. Puto, um cara desse sai de uma NTNB, ele destrói a NTNB. E aí, o que o cara fez? Eu sou bom pra caramba, e como o cara é bom pra caramba mesmo, né? Então, só que agora, para conseguir rentabilizar, eu vou lá para fora. Porque o mercado brasileiro ficou pequeno para mim. Aí eu vou lá para fora, o que acontece? Lá fora eu sou mais um, meu. Aqui dentro eu era bom pra caramba. Só que lá fora eu tô brigando com o Soros, eu tô brigando com o Ray Dalio, eu tô brigando com o Drunken Miller. E eu não conheço tanto assim lá fora, né? Então, de novo, é o negócio da diversificação. Lá fora tem mais possibilidade, eu consigo diversificar mais. Mas eu estou plantando alface, eu não estou plantando couve. Então tem essa dificuldade também. E isso, aproveitando só mais uma pergunta, quanto a esse novo ciclo da Bolsa, que eu acredito que é um novo ciclo, né? A gente que está um tempinho aí na Bolsa, vê que, será, na sua opinião, você acha que é sustentável esse novo ciclo de gente entrando, de novos IPOs, você acha que isso é um algo momentâneo, como a gente já teve outros ciclos desse, ou você acha que agora não, agora realmente o brasileiro vai começar a olhar de uma forma diferente para a Bolsa, aproveitando os juros que caíram, mas a gente sabe que o Brasil é cíclico, você acha que veio para ficar ou que é um novo ciclo que daqui a pouco, não, vamos deixar a Bolsa de lado de novo? Eu acho que dessa vez é diferente. Sempre que você fala essa frase, você quebra a cara, né? Mas eu acho que é diferente, porque, na verdade, é diferente, mas é igual ao que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 90. 80, 90, final dos 80, 90. Tem um fenômeno que os Estados Unidos subiu para caramba o juro na era Volcker, baixou para caramba os juros, e aí as pessoas, não é, o sapo pula não é por boniteza, né? É por precisão. A gente vai ter um ciclo de bolsa estrutural, que o André Esteves chama de financial deepening, né? É algo estrutural, de longo prazo e sustentável, porque o juro ficou baixo. E as pessoas estão incomodadas olhando o extrato delas. Não é porque agora elas resolveram cuidar de uma forma diligente do seu dinheiro e o brasileiro está bem educado financeiramente e com isso ele vai fazer carteiras diversificadas. Não, ele está olhando o extrato dele e ele está vendo que ele talvez esteja empatando ou perdendo na inflação. Cara, para quem estava ali no batidão 1% ao mês, pelo menos, dá tiriça. E tem um outro advento muito importante, que é o da tecnologia também. Antes, era um parto para você investir em ações, né? Vai lá na agência, reconhece firma no cartório. Puta, hoje com 2 cliques você está na XP. Entendeu? Então é um negócio muito fácil. E aí você tem o juro baixo, com a tecnologia fácil. Aí você abriu conta no
numa corretora. 2 minutos depois chega um e-mail para você: oi, eu sou o assessor não sei o quê, estou com umas ideias muito boas para o seu dinheiro, você não quer começar a investir comigo? Tem uma coisa muito bacana. Cara, resolve, entendeu? Não é algo que... É um processo de iluminação, assim, do mito da caverna. Você vai ver e você não volta, porque não é um caminho. Uma vez que o cara saiu a não ser que a renda fixa volte a pagar 10, 15, 20% ao ano, que eu acho que não vai. E não vai, não é porque o Brasil também ficou fantástico. É porque o mundo inteiro não tem juro. Esse é um fenômeno global. A população está ficando velha. Com população velha e com muita tecnologia, não tem inflação. Não tem inflação. E agora, ainda com a Covid, a ociosidade no mundo inteiro está gigantesca. Como é que vai ter um processo inflacionário com 15% de desemprego? Então não tem inflação. E aí você junta com as forças estruturais de demografia e tecnologia, é inflação baixa. Inflação baixa é juro baixo. Então, assim, juro baixo, o que a gente está vendo agora vai se intensificar. Mas que isso não que isso não vá acontecer, não tenhamos expectativas ingênuas sobre esse processo. O processo de crescimento de qualquer coisa, ele é desordenado, ele é problemático, ele tem exagero, ele tem erro, ele vai ter gente quebrando, ele vai ter processo sobre influenciador, ele vai ter processo em cima de corretora, ele vai ter casa de research que vai quebrar também. É um processo bagunçado, mas que o mercado vai ajustando, entendeu? Não é bonitinho, planejado, ele é errático, mas que vai. Obrigado. Mais alguém, turma? Mais alguma dúvida? Eu gostaria... Vou usar muito aqui do tempo posso falar? Felipe. Vamos lá. Tá. Seguinte, Felipe, obrigado aí pela atenção e pela disposição, em primeiro lugar. Eu queria fazer mais uma digressão, eu acho, e acho que no final eu deixo um espaço para a sua reflexão e uma dúvida, assim, meio que no ar. Né? Vamos lá. Pensando assim no The Most Important Thing, por exemplo, do Howard Marks, que ele coloca isso muito claramente, ele plota num gráfico risco-retorno, que na opinião dele, o ótimo gestor não é aquele que obtém um retorno muito grande com um risco maior, e sim aquele que obtém o mesmo retorno com um risco menor, né? Então, esse, para ele, é o gestor diferenciado. E também trazendo The Ascent of Money, do Niall Ferguson, que ele fala de um estudo muito conhecido do Milton Friedman, que você citou aí agora há pouco, que ele fez com uma outra doutora da Escola de Chicago, sobre a crise de 29, que, né, foi logo depois deles deixarem o lastro ouro, né, e toda aquela crise envolvendo e eles não injetaram tanta moeda assim dentro da economia, por ser uma coisa muito nova, eu acredito. Eles não souberam como lidar com aquilo e acabou que a crise se estendeu por um período muito maior do que eles gostariam ou do que aconteceria hoje em dia, né? Minha pergunta, no final das contas, é essa: a gente vivendo nesse momento que o mundo inteiro se encontra um pouco... enfim, a gente se encontra nesse caos e a gente não sabe exatamente qual ainda né, o tamanho desse abismo econômico, né, que a gente pode vir a viver, né, e se realmente vai haver um abismo, né? Então, eu queria saber os seus insights mais a respeito dessa parte mais macroeconômica de injeção de moeda, de capital, principalmente americano, mas muito aqui brasileira também, que está acontecendo, e se essa ingestão ela tem muito a interferir no bom andamento agora microeconômico, né, das empresas e das famílias, e se essa gestão do risco ela pode ser ainda bem realizada, mesmo sabendo que uma inflação
ou até uma subida de juros aí no futuro pode acontecer. É mais ou menos por aí. Não sei se deu para entender. Acho que deu, sim. Eu vou tentar responder. Se eu não estiver indo na linha correta, você me corrige aqui. Assim, de tudo que a gente falou, qual a minha visão, né? Primeiro, o mercado é realmente muito eficiente. Então, tem argumento para os dois lados, entendeu? Na verdade é essa. A verdade é essa. A gente está em mares nunca antes navegados. A gente está vendo uma experiência fiscal e monetária que a gente nunca viu na história. E no que vai dar, ninguém sabe. Porque nunca foi feito. Como é que a gente quer uma resposta sobre o que vai acontecer, sendo que a gente não tem nenhuma evidência? Entendeu? A gente tem assim, eu já vou chegar ao que a gente tem. Mas o que a gente teve em 2008, né? O Bernanke deu uma entrevista, né, que onde ele foi perguntado o que você faria diferente do que você fez em 2008? Ele respondeu, olha, eu faria mais e mais rápido. Essa foi a lição que ele trouxe. E se você pegar, foi isso que foi feito agora. Eles fizeram a mesma coisa do Bernanke, só que mais e mais rápido. Põe dinheiro na economia, salva todo mundo, sai comprando o que der e faz expansão fiscal. É isso, né? É isso que está acontecendo. Se vai ter problema estrutural de longo prazo, hoje não dá para saber. Qual é o risco de acontecer? O que aconteceu, então, em 29? A gente não fez nada e arcou com as consequências de mais de 10 anos de depressão. O que a gente corre o risco de fazer agora? Ir longe demais. Ter feito mais do que precisava. Né? Corremos esse risco. Mas, desculpa, aqui tem uma outra lição muito importante do ponto de vista de gestão de recursos, que é gestão se faz todo dia. E o que eu quero dizer? Hoje, quando você olha para o que está acontecendo, objetivamente o que está acontecendo? Você tem uma economia que está... Primeiro, a pandemia que... Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui, porque eu não quero em nenhum momento minimizar o grande desastre humanitário, sanitário que foi uma barbaridade. Peço licença para falar exclusivamente aqui como um gestor de recursos, tá? Não quero aqui minimizar em nenhuma instância a tragédia global sanitária que a gente viveu e expressar a minha solidariedade a quem perdeu entes queridos ou qualquer coisa parecida. Mas, feito esse disclosure, do ponto de vista de gestão de recursos, a pandemia se provou muito menos grave sob uma ótica de impacto sobre os sistemas de saúde em âmbito global e sobre o nível de mortes do que se ventilou entre abril e maio. Então, aquele cenário de que vai explodir tudo, tranca todo mundo, pelo amor de Deus, não se verificou. Isso não é uma hipótese ideológica, né? É só você olhar quais sistemas no mundo colapsaram de saúde, né? Foram muito poucos, né? Objetivamente foram muito poucos, né? Você teve algum caso aqui e ali, mas os milhões de mortos que muita gente previu, objetivamente não aconteceu, né? Talvez tenha uma segunda onda, tá? Beleza, mas até agora foi isso. Então, uma pandemia que não foi tão grave quanto se imaginava. Um retorno da economia que até agora também vai indo e estamos convivendo, aumenta caso, tranca de novo e tal, mas estamos sobrevivendo, né? A sociedade mostrou um grau de adaptabilidade, as academias estão abertas, né? Os restaurantes estão abrindo, tudo com, né, menos gente e tal, mas tá rolando, né? Reabrimos a economia sem uma explosão dos casos. Todos os indicadores econômicos, com exceção de um ou outro, que as exceções só provam a regra, acima do esperado. A recuperação muito mais intensa do que se esperava, inclusive no Brasil. Você tem uma injeção brutal de liquidez e juros negativos no mundo todo em termos reais. E você tem uma inflação que até agora não dá sinal nenhum de ter aparecido. Dito tudo isso, a ideia até agora é que a coisa está indo, entendeu? Está indo complexa, tem derrota no Senado, daí a Câmara vai e volta, retoma, né? E vem o Fed e fala, a recuperação vai ser difícil ainda.
Mas, até agora, o cenário tem sido muito mais positivo do que se pintou previamente. Se vai ter ou não problemas no longo prazo, hoje, condicionado às informações disponíveis hoje, parece que não, que há mais probabilidade de que as coisas caminhem bem. Mas amanhã a gente pode acordar com novas evidências. Essas coisas são super dinâmicas também. Então é assim que eu enxergo essa história. Muito obrigado. A gente até já passou um pouquinho daquilo que a gente tinha combinado. Não quero também atrapalhar aí sua agenda, que eu imagino que seja bastante caótica. Bom, gostaria de agradecer aqui novamente, em nome do IBMEC. Eu acredito que essas crises, essa crise específica, ela trouxe talvez um grande benefício, um grande presente para aquelas instituições e aquelas instituições que estão longe do eixo aí Rio-São Paulo, que é realmente onde concentram aí todas as casas de research, todas as gestoras. Então, eu acho que esses veículos aqui, esses instrumentos, hoje Zoom, enfim, essas outras plataformas deram, acho que um grande presente aqui para a gente, de poder fazer isso que a gente fez hoje com você, de realmente aproximar realmente esse mundo financeiro e mundo de investimentos e expandir aí, não só ficar ali concentrado em Rio São Paulo. Então, assim, novamente agradeço muito, acho que foi um grande aprendizado aqui para todos e, enfim, você queria falar alguma coisa aí, palavras finais, mas muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Pô, fico só um pouco constrangido de ter repetido tudo que você já tinha falado e ter feito um Vale a Pena Ver de novo aqui, mas agradeço você, a super gentileza, a cordialidade, os elogios imerecidos, mas agradeço e fico feliz de todo modo. E agradecer a todos que ouviram, principalmente aos que perguntaram, participaram. É sempre muito bom quando você expõe alguma coisa, as pessoas perguntam, senão você fica num vácuo danado. Então, quero agradecer de verdade a todos, mas em especial a quem participou e perguntou. E desejar sucesso a todos vocês nessa caminhada. Vi que vocês estão com um professor de primeiríssima qualidade. Então, muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Valeu, Felipe. Obrigado. Valeu. Imagina. Abração. Obrigado. Valeu.